Recentemente, nos vídeos que eu fiz aqui no canal, alguns comentários igual esse daqui me chamaram bastante atenção, onde vocês estão com bastante dúvida se gastam seu suado dinheirinho em um notebook com a RTX 4050 ou junta mais um pouco e já vai logo numa 4060. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra você de uma forma bem simples, rápida e direto ao ponto, com 4 testes, qual de fato é a diferença de uma RTX 4060 de notebook para uma 4050 e você vai ter noção se vale ou não vale o preço, a diferença no seu caso. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lito, tudo certo com vocês? Para esse vídeo eu estou utilizando dois Acer Nitro-V. Então de um lado eu tenho aqui o Acer Nitro-V com 4060 e o i5 13420H e desse lado o Acer Nitro-V com 4050 e o i5 13420H. Mesmo processador, só muda a placa de vídeo. Mas esse vídeo não serve só para o Acer Nitro-V, serve para qualquer notebook que você queira comprar que tenha RTX 4050 ou 4060. Por mais que o resultado dos testes não seja o mesmo, a diferença entre eles vai ser bem parecida em porcentagem, você vai ter bem essa noção. E claro, esses dois notebooks são os principais para comprar na faixa de preço que eles estão custando, com as placas de vídeo dele, são os mais buscados. Aqui desse lado, então, esse Nitro-V com 4050, no momento que eu tô gravando, tá por volta dos R$ 5.500 no Mercado Livre. Tá aí o link e o link na descrição também para vocês. Já desse outro lado, esse Nitro-V com 4060 tá saindo R$ 6.999. Nesse momento que eu tô gravando tem um cupom de 600 off no Mercado Livre, como vocês estão vendo aí. Então ele sai R$ 6.399, o que é mais ou menos 15% a mais do que custa o Acer Nitro-V com 4050. Então, 15% a mais em valor. Será que ele entrega mais do que 15% de performance? Se ele entregar, vale a pena. Se ele entregar menos, não vale. Vamos ver isso agora. Bom, para começo de conversa, aqui do lado da RTX 4060, nós temos mais de 3.000 núcleos dentro desta placa. Para ser mais específico, a 4060 do Acer Nitro-V aqui, né, tem 3.072 núcleos CUDA, que são os núcleos dentro da placa de vídeo. Na placa de vídeo nada mais é do que um processador. Quanto mais núcleos, melhor. Já na 4050, nós temos menos. São 2.560 núcleos. Isso é, no caso da RTX 4060, ela tem 18% a mais de núcleos do que a 4050. Obviamente isso vai entregar mais resultado. É óbvio que a 4060 é mais forte, tá? Por conta do núcleo, tem mais núcleos. Então na hora de trabalhar, na hora de jogar, não importa, vai se sair melhor. Mas daqui a pouco vocês vão ver se é 18%, se é mais ou se é menos. Mas tem um outro ponto muito importante, é aí que pega e é aí que faz a RTX 4060 valer muito a pena para algumas pessoas, que é a quantidade de memória RAM dentro da placa de vídeo. A 4060 tem 8 GB de VRAM, quantidade de RAM dentro da placa. Já a 4050, 6 GB. Gente, toda 4050 que você vai ver no mercado vai ter 6 GB e toda 4060 vai ter 8 GB. Esse é o padrão. E isso começa a fazer bastante diferença, tanto para trabalhar quanto para jogar, mas principalmente quando você vai fazer tarefas muito pesadas, jogos mais pesados e trabalhos mais pesados que utilizam toda esta VRAM, essa memória RAM da placa, que é coisa que não dá para aumentar, né? Isso aí é da própria placa de vídeo. E aí esses 2 GB, meus amigos, faz diferença. Primeira coisa que eu queria falar para você, jogos muito pesados, por exemplo, Indiana Jones. Quando a gente abre aqui na versão com 4050, ele até abre, mas na hora que você começa a jogar, uma hora ou outra, o jogo começa a crashar e aparece essa mensagem aí dizendo que a VRAM não é compatível, né? Falta VRAM para o jogo rodar bem, o jogo crasha, o jogo fecha, às vezes dá para jogar, às vezes não dá para jogar. Quando a gente vai para a versão com 4060 nesse jogo, aí ele abre e roda perfeitamente, a muito mais do que 60 FPS. E aí você começa a ver que só pela VRAM para algumas pessoas vale a pena. Hoje em dia, poucos jogos de fato exigem no mínimo 8 GB de VRAM, tá? É uns 2 ou 3 jogos bem grandes aí por aí que exigem, mas o resto não. Porém, é bem comum que num futuro não tão distante os jogos possam precisar de mais VRAM. E aí a versão com 4060 já está mais preparado para isso, ok? Mas, mais uma vez, hoje em dia são poucos os jogos que utilizam. Mas mesmo os jogos que não pedem 8 GB de VRAM, quando você tem mais VRAM, ele entrega mais performance. O exemplo disso é o lançamento aí recente Forza Horizon 6, um jogo que utiliza bastante a VRAM. Bom, eu fiz o teste de benchmark nos dois notebooks, tem o mesmo processador, na mesma configuração gráfica, tudo igualzinho, ok? Versão com RTX 4050 pegou uma média de 43 FPS. Lembrando, os dois notebooks também estão com 16 GB de memória RAM, exatamente a mesma configuração. Depois eu fiz o teste na versão com 4060, gráfico alto, DLSS ligado no modo qualidade em Full HD, e ele pegou 69 FPS de média.
é uma diferencinha significativa, né? Um deles, na média, sequer chegou a 60 FPS. Já o outro passou dos 60 FPS, né? 69 FPS. Por que isso acontece? Por que essa diferença? Não só porque a placa 4060 é mais forte, mas porque tem mais VRAM, consegue armazenar mais texturas e como eu tava jogando o jogo com tudo no alto, essa diferença foi grande. Se eu jogasse esse mesmo jogo com tudo no baixo, essa diferença de FPS seria bem menor, é bem provável que os dois estariam bem mais próximos. Por isso, se você compra um notebook RTX 4050, saiba que a maioria dos jogos hoje em dia você vai jogar com gráfico baixo ou médio. Já a 4060, você começa a conseguir jogar com gráfico alto, exatamente porque tem mais VRAM. Então, você pode colocar mais gráficos para armazenar mais dados na placa de vídeo. Esse jogo, Forza Horizon, foi o jogo que mais deu diferença aqui, porque realmente é um jogo que está utilizando muita da VRAM da placa. A gente está falando de uma diferença de quase ali 40% a mais para 4060. O que para quem vai comprar um notebook para jogar esse jogo, vale muito a pena ir na 4060, porque você só vai pagar em torno de uns 15% a mais, mas vai ter 40% a mais de performance. Mas nem todo jogo é assim. Como eu falei para vocês, a maioria dos jogos essa diferença é bem menor porque acaba não utilizando toda essa VRAM. Quando a gente vai para jogos competitivos, então, que utilizam mais processador do que placa de vídeo, essa diferença é quase inexistente. Eu testei aqui o Counter-Strike 2 no preset competitivo, tudo no baixo em Full HD, e o resultado foi muito parecido, tá? Versão com 4050 pegou uma média de 193 FPS, já a versão com 4060, 197 FPS. Aqui eu tô falando de uma diferença de 2%. Basicamente é nada. Se eu refizesse várias vezes esse teste, é bem provável que alguma hora eles iam dar a mesma quantidade de FPS. Então, tá aí outro caso. Você vai comprar esses notebooks para jogar jogos competitivos? Não se importe tanto com a placa de vídeo. As duas são boas. É melhor você pegar um 4050 com um processador melhor, tipo um i7 ou um i9, do que um 4060 com i5, por exemplo, porque o resultado vai ser o mesmo do que você pegar um 4050 com i5. Então assim, vai jogar jogo competitivo, pode economizar na placa, investe mais no processador. E um jogo normal, um jogo de história, mas que não utiliza tanta VRAM, mas ainda assim é um jogo pesado. Bom, testei o Red Dead Redemption 2 com tudo no alto, em Full HD. E aí o resultado também foi bem interessante, porque a versão com 4050 atingiu 68 FPS de média. Já a versão com 4060, 76 FPS. Como é um jogo que utiliza a placa de vídeo, é normal que a versão com 4060 pegasse mais FPS mesmo. Mas percebe que se comparado ao Forza que eu mostrei no começo, essa diferença foi bem menor. De 68 para 76, eu estou falando de em torno de 12% a mais. Bem menos do que os 40% que o Forza entregou. E essa é a média que você vai ter de maneira geral. Entre 10 a 15% na média de diferença de desempenho de uma 4060 para uma 4050 em aplicações que utilizem placa de vídeo. Porque aquelas que não utilizam, obviamente a diferença é nenhuma, tá? E na hora de trabalhar, será que existe essa diferença? Bom, abrindo um projeto no Premiere Pro com bastante efeito para tentar usar um pouco dessa VRAM, porém um projeto curto, de 3 minutos, eu fiz um render aqui e a gente vai ver qual renderizou mais rápido, quanto mais rápido melhor, né? A versão com 4050 fez esse render em 1 minuto e 37 segundos, já a versão com 4060, 1 minuto e 21 segundos, uma diferença de 16 segundos. Especificamente 15% mais rápido a versão com 4060. Que coincidentemente ou não, é o valor que hoje ele está custando em relação ao 4050, é 15% a mais, né? Agora, imagine que esse vídeo fosse bem maior, um tempo muito maior, mais de 1 hora de vídeo, com muito mais efeitos. Aí a diferença para 4060 vai ser ainda maior, por ter mais núcleos e por ter mais VRAM. Bom, óbvio, 4060 é melhor que 4050, mas você precisa disso? Como eu falei, é isso que você vai ter que ver. Anda jogando jogos muito pesados, já quer estar preparado para o GTA 6 para poder jogar ali com tudo no alto, às vezes vale a pena sim investir já em uma 4060 porque tem mais VRAM. Agora, para você tanto faz, você só quer jogar os jogos, tudo no médio já tá bom, ou então você joga mais jogos competitivos e trabalha, eu acho que a 4050 já vai te agradar muito. Além do mais, se você economizar ali, ao invés de pagar na placa, você pode pegar um processador melhor. Pegar por exemplo, esse Electro com 4050 e i7, que vai ser ainda mais forte. Vou deixar, inclusive, essas versões todas aqui na descrição. Confere aí. Bom, espero que eu tenha te ajudado. Sim, de fato, na média de 10 a 15%, a 4060 é melhor. Então, se você pagar em torno de 10 a 15% a mais nele, vale a pena. Mais do que isso, não. Aí realmente não é tão custo-benefício.
Te ajudei? Não te ajudei? Tirei suas dúvidas? Você tem um desses dois? Comenta aqui embaixo sua opinião, por favor, que você vai me ajudar demais. Espero que eu tenha te ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo sua próxima sugestão de vídeo, que assim como eu fiz esse, eu vou fazer outros vídeos baseados sempre no que vocês estão em dúvida e no comentário de vocês. Tamo junto, galera. Valeu e falou!